Boa noite a todos. Estamos começando o programa Oilemi Axé. Hoje contamos com a presença da Yalorixá, Mãe Marlene de Iemanjá. A Mãe Marlene que conquistou o título de Imperatriz, Embaixatriz do Mercosul. Hoje, então, temos a grata satisfação de recebê-la. Ela é oriunda do Axé de Oiatolá, filha da Mãe Nerida Oiá. Mãe Marlene tem um grande conhecimento sobre a nação Jeje e também sobre a nação Nagô. Possui muitos anos de vasilha, mais de 50 anos de vasilha, e também é quibandeira há 53 anos. Quer dizer, então, Mãe Marlene, é um prazer tê-la conosco em nosso programa, pois a senhora carrega uma grande bagagem espiritual e certamente a sua visita nos honra. Eu que estou honrada, uma boa noite a todos, meu agô aos grandes e aos pequenos. Estou honrada com o convite, mas tenho que retificar uma coisa. Eu tenho 40 anos de vasilha e 53 de quimbanda. Isso é verdade, mas eu sou uma pessoa, eu sou filha de Iemanjá, né? Então eu acho que o filho da Iemanjá, todos os filhos de Iemanjá têm uma característica. Eles gostam muito da franqueza e eu não poderia mentir. Sou do Axé, de Oiatolá, de Mãe Nelly, de Iansã, filha do Pai João de Exubi. Então, sou neta desse pai, com muito orgulho, e fui feita na casa dela, não tive outra mão, minha casa. Hoje em dia, infelizmente, os jovens passam muito de casa em casa, mas eu digo, eu só tive aquela mão e amo demais a minha casa, porque a Oiá ficou lá, ficou na terra para cuidar dos filhos, e casa de Mãe Iansã será sempre a minha casa, a minha raiz, a minha fortaleza. Sim, a tua referência. A minha referência. Justamente. Então, lá começou a nação, mas a Umbanda eu comecei aos 14 anos de idade, que o meu pai era kardecista, e aí, para os kardecistas não existia o Exu, existia o espírito sem luz. Então eu pegava uma coisa, como ele dizia, e era um terror na casa. Aí ele me levou no Allan Kardec, e lá disseram a ele que ele teria que me levar a uma outro tipo de religião espírita. Por quê? Porque aquele espírito não se convencia em me deixar, porque ao nascer, ele veio para reencarnar, e outro espírito reencarnou, e ele desceu e ficou esperando que eu tivesse uma idade para ele entrar no meu corpo e cumprir a missão dele. Cumprir a missão dele, resgatar as dívidas dele. Então, assim, eu tenho esse pai, que é nosso pai. Nosso pai. Há exatamente 53 anos. Amo tudo que eu tenho, mas esse pai foi
O que abriu o meu aparelho foi foi e é, eu digo que É um lastro, né? é uma coisa assim, é uma... Foi que te deu o caminho dentro Me da deu o religião. caminho dentro da religião e foi que fez tudo que eu sou hoje, começou com ele. Grande Xumaré. Eu também sou aparelho de Xumaré. A Marlene foi a primeira pessoa que eu conheci que trabalha com Exumaré. E aí depois agora virou um Exu muito comum, né? Agora mas tem antigamente gente, não tinha. Não tinha. Na verdade, quando eu me aprontei na religião, que o Exumaré chegou, eu não conhecia o Exumaré. Depois eu fui conhecer na mãe Marlene. A gente nem se falava em Exumaré. Né? Hoje... A casa de minha mãe tinha muitos filhos, mas não tinha ninguém desse pai. Sim, a casa da minha mãe também. Tinha quantidade de filhos e Exumaré não existia. Hoje está muito comum, né? A gente já até estranha algumas coisas, né? Mas é gratificante, assim, o meu encontro com a mãe Marlene foi gratificante por ver uma pessoa antiga na religião, né, que conserva uma tradição, né, que a religião é de tradição, um aprendizado que vem dos nossos antepassados. E a mãe Marlene, assim, a festa do Exumaré dela é lindíssima, né? Toda com frutos do mar. Tem tudo que tu possas querer do mar, sempre tem, porque os pescadores me dão, sabia? Eu não preciso comprar. É incrível isso. Quando chega perto, ele tem data, então aquela data já se sabe. Inclusive, normalmente não é feita a paeja, não é feita pelos filhos da casa, é feito por um cozinheiro de barco. Imagina. Que é devoto de Exumaré e que vai lá e vai preparar a paeja. Uma paeja assim para 100 e tantas pessoas, né? Sim, sim. Porque sim. Eu não coloco, eu não mando convites. No meu tempo não faziam convites escritos, não imprimiam convites. Então eu segui sempre aquelas... Tradição. Claro que a gente tem que evoluir, mas não estou dizendo aqui que os outros não possam fazer. Não. Claro. E eu segui aquilo. Data, eu coloco. Os tambores rufam para Exumaré, dia tal. Boto uma faixa na frente da casa. A casa cheia. E contrato, quem vai na minha casa sabe, eu contrato 3 seguranças. Porque a minha casa é um corredor bem comprido e o salão Sim. fica nos fundos. Então, tem um na porta da frente, para a porta ficar aberta, um no freezer onde está a cerveja, né? E outro fica na porta da entrada do salão. Entrada do salão. E a ordem se embebedou, está fazendo arruaça, rua. Sim. Porque eu amo tudo que eu faço. Amo meu pai, que bebeu uma vida inteira no gargalo do rum, do litro do rum. Sim. Porém, acho que recebo todo mundo na minha casa, gente que eu nunca vi. Nos 50 anos da festa de Exumaré, não tinha lugar, não cabia mais gente naquela casa. Era povo que eu nunca vi na minha vida. E aí, quando olhei todo aquele povo, eu fiquei muito nervosa, porque tinha mandado fazer 1.200 bolinhos de peixe. Sim. E mais as enxovas assadas, as tainhas assadas que o meu filho assa, tudo, coloca nos isopor, já enroladinho no papel alumínio para conservar quentinha. Quando chegar na hora, para todo mundo, eu dizia... Cheguei lá e disse, eu acho que não vai dar. Eu tenho muito medo, eu gosto muito de fartura, né? Sim. Mas deu. Então eu digo sempre, não sobrou o bar ficou limpo. Sim. O freezer ficou limpo.
mas graças a Deus a comida ainda sobrou. Então, Que bom. foi muito bom. Muito bom. E são boas lembranças da Marlene, que são coisas que ficam... Que marcam a vida marcam da a nossa gente. história, né? Marca a nossa história. Sabe, né, Rubilária? Na minha casa diz Casa Cigana, Mãe Marlene de Iemanjá. Sim. Porque eu trabalho com a cigana há muitos anos. Sim. Então, a minha casa a referência é uma casa cigana. Que em maio eu toco geralmente 3 dias. 22, 23 e 24. Isso é sagrado. O 24, que é dia de Santa Sara, sempre podem chegar lá, que sempre vai ter um bom vinho. Sim. E uma boa gira de cigano. Com muito leitão, muito carneiro assado, essas coisas. Né? Que eu não corto para cigano, mas Sim. faço os rituais iguais. Sim, claro, né? Perfeitamente. E assim começou a minha história, né? Tem uma pombagira, mas o pai dá muito pouca passagem para ela. Ela vem 3, 4 vezes no ano, porque ele toma conta e ele tem um povo, né? Não posso. Sim. Sim, e a grande tradição da tua quimbanda é o Exumaré, né? Ele é o teu princípio, né? Ele abriu... Ele é o meu princípio. E o que ele diz para mim é lei. Às vezes, a gente pede coisas que não são para os nossos olhos nem para o nosso coração. E eu pedia muito a ele, para ele me mostrar uma situação, e ele dizia para mim, tu vai chorar muito. E eu dizia, não me importo, eu nunca vou lhe cobrar isto, mas eu quero saber. Realmente. Sim. Custou mas apareceu. Um mar de lágrimas. Porém, ele me mostrou. Então, se ele dissesse para mim, não vai lá em Pelotas, pode ter a certeza que eu não viria. Se eu vou fazer uma obrigação, eu chego e digo para ele, o senhor me diga se o senhor quer ou não, se eu faço ou não. Porque eu posso estar com as pessoas, têm mania de chegar com os cabritos lá debaixo do braço, não sei se aqui fazem isso contigo, né? Acontece. Eu trouxe para matar para o pai. Mas uma obrigação não se faz só com o cabrito. Ah, sim, claro que não. Tem outras coisas, e às vezes nem sempre a gente tem disponibilidade do dinheiro para comprar. Sim. Se eu vou tocar um 4-pé, se eu vou matar o 4-pé, eu tenho que tocar, eu não vou matar no silêncio. E as coisas têm que ser programadas, né? Não. Tem toda uma preparação para fazer uma obrigação. E aí eu digo para ele, olha pai, o senhor vai esperar, eu não tenho, a não ser que o senhor traga. Às vezes ele dá um jeito, né? Aparece alguém lá e leva, como eu digo, leva um ouro a mais. É, claro. Coisas de Exu mesmo. É um grande pai, né? É um grande pai. É um grande pai. Estou muito orgulhosa de estar aqui, ao lado de um irmão que compartilha o mesmo pai, né? O mesmo pai, é verdade. É um Exu, assim, que em todos os momentos da minha vida que eu recorro a ele, assim, não existe, não posso, não vou fazer coisas, assim, praticamente impossíveis. Eu chego nele... e converso com ele como quem fala como um outro ser humano. Então isso já é nosso. Já é nosso. Eu chego na frente dele e disse, vamos lá, pai, tem um negócio aqui já, tem que resolver. Vamos dar um pegando, jeito. eu digo, ele está pegando aí. Como é que é? Está pegando, vamos resolver, te vira, vamos para a rua, vamos resolver essa situação aí, porque eu não tenho nem tempo. Às vezes a vida é tão corrida. Eu já tive situações assim de chegar na frente do Exumaré, e chegar nele e disse, olha, eu estou cheio de compromisso, eu não tenho tempo nem de tocar sino, nem de fazer chamada. Resolve isso aí, que eu tenho que correr, mas tu tens que resolver. E eu vou sair para a rua porque eu tenho que viajar, tenho que fazer isso, fazer aquilo. E ele correr e resolver. Ele resolve, eu digo. Ele resolve realmente, ele não deixa para depois. Né? E isso é interessante, que é uma coisa que nós estamos falando da mesma coisa,
Tu faz a mesma E os coisa que eu mesmos faço. tipos de coisa, a De gente coisa. tem uma semelhança. É uma semelhança, né? Às vezes eu estou falando alto, eu estou no meu salão e o meu filho mora do lado da minha casa, meu filho mais moço, e fica com os braços cruzados. Quando eu me viro, ele está assim para mim e diz assim: mãe, com quem estás falando? Estou falando com meu pai, meu filho. E quando eu estiver falando com ele, se tu não te agrada, tu te retira. Eu estou falando com ele, o assunto é meu e dele. Porque É mesmo. é uma coisa assim. É um vínculo que a gente tem, né? É um elo de ligação. É um elo muito grande. É um elo muito forte, porque assim, a gente não tem essa necessidade de chegar para o Exu e dizer, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu disse, não. Eu vou ter que cortar, vou ter que fazer, não. Não, resolve. Resolve porque está ruim. Ele vai e resolve. São histórias boas. São histórias boas, né? E faz parte do aprendizado para esse pessoal que é mais jovem, que hoje está na religião, que tudo eles têm que matar 4 pés, tudo tem que fazer grandes matanças, e às vezes a pessoa faz uma grande matança e não resolve nada. E tem uma coisa que eu sempre digo, quando eu sou uma pessoa muito religiosa, a minha fé, eu sempre digo que é inabalável, mas quando o Criador não quer... não tem jeito. Não tem cabrito, não tem boi, não tem nada... Nada que resolva. Porque sem a permissão dele... Não tem nada que não tem nada que resolva. Então, as pessoas têm a mania de chegar na casa da gente e pedir garantia do serviço. Eu digo, olha, a garantia do serviço é a tua fé. É tu acreditares no que eu estou fazendo naquele pai, naquela mãe, independente de com quem eu estou fazendo. Sim. Se tu tiveres a fé, a crença que tudo vai dar certo e... lutar para isso, se né? o Criador permitir, sim, tudo vai sair. E tem uma outra coisa, existem coisas que a pessoa também tem que ir em busca, né? Como no caso, por exemplo, a pessoa quer arrumar um emprego, tu pode fazer 5.000 axé de barato. Se ela não botar um currículo dela na rua... Não sair para a rua atrás do serviço, ela não vai se empregar. Outras querem lá... Tem muita gente assim, eu trabalho muito para doença. Sim, eu também. Coisas de o que eu mais trabalho é para doença. E para o amor, né? Por causa da cigana, eu trabalho muito para o amor. E aí, chegam lá, querem arrumar um amor. Mas quer que o cara vá lá bater na porta, eu digo para elas, não, como é que é? Sim, tem que sair, Tem que sair, tem que ir num barzinho, tem que ir num lugar. Claro. Dá uma possibilidade, uma chance à vida. Sim. Né? Mas não existe isso. Vou fazer um serviço hoje e vai cair um príncipe encantado na minha porta e bater na minha porta. Cheguei. Não. Não existe. Vamos correr atrás. Não há essa possibilidade. A pessoa tem que sair para a rua para as coisas acontecerem, né? Ela tem que participar de algo onde a vida esteja acontecendo, né? Onde as mudanças do tempo esteja fluindo, né? Sim, justamente. E é importante que as pessoas tenham essa compreensão, né? A gente trabalha, a gente se esmera, mas existem uma série de fatores, né? No meio dessa trajetória que é importante para que as pessoas alcancem aquilo que elas vão buscar na nossa casa. Claro que uma questão de saúde é totalmente distinta, né? Nada a ver. A saúde Estamos falando do amor, né? Do amor. A saúde é uma coisa totalmente distinta. Por exemplo, há casos que as pessoas... Eu já trabalho... Desde os meus 19 anos, eu pego casos assim, o médico já desenganou, o cara já morreu, só ele que não sabe. E aí deu olhar, disse, tem volta. E trabalhar. E conseguir trazer a pessoa de volta. Isso é uma graça, é uma dádiva, né? Que eu digo que Deus dá pra gente, porque às vezes as pessoas já perderam muito tempo e não encontraram a doença daquela pessoa. Aí tu passa um serviço, eu amo o Pai Chapanã, né? Sim, sou devota muito de Chapanã e Ossan. E aí o que acontece? Tu faz um serviço para um santo desses, a pessoa vai e aparece a doença. E
90% das pessoas ainda consegue reverter e Sim. viver com uma qualidade de vida. Não vou dizer que tudo se cura, porque Não. nem não, tudo não. se cura, mas se a gente consegue que uma pessoa viva sem dor, é uma bênção divina, vocês podem ter Sim. certeza disso. Sim. Na verdade é assim, ó. A nossa religião, ela converge com a medicina. Tá? Existem duas situações. Ou ela trata, ela faz um tratamento auxiliar, ou ela protagoniza e acaba curando através da religião. Alguns casos são para a religião. E outros tem que ter um acompanhamento Tem que ter um do acompanhamento médico. do médico. Na maioria das vezes, a gente sempre encaminha para o médico para que haja o acompanhamento. Até mesmo, eu parto desse princípio, assim, ó, quem tem que constatar a doença é o médico através do exame clínico. E quem tem que constatar a cura também é o médico através do exame clínico. Embora haja uma intervenção através do serviço de religião. Eu, por exemplo, quando eu trato pessoas que têm problema de coração, pessoa chega na minha casa e diz que tem problema de coração, tá numa fase ruim, está passando mal, aquela coisa toda. Primeira coisa que eu digo você vai no médico e faça um exame. Traga este exame, o médico vai analisar seu exame, se ele achar que deve prescrever um tratamento, ele irá prescrever. Se ele não prescrever nada, eu vou lhe fazer um serviço de uma troca de coração. Após 30 dias, você vai voltar no médico, mesmo que você não sinta nada. O médico, force o médico para fazer um outro exame. Quem tem que constatar a evolução, a melhora do seu quadro, é o médico através do exame. Nós não podemos dizer para a pessoa, como tem uma religião que diz aí, manda tirar a medicação e diz que curou. Não, isso não existe. O ser humano, ele tem o espírito, mas tem a matéria. E a matéria, às vezes, está mais fragilizada, precisa da medicina, e o espírito precisa da religião. É um conjunto. É um conjunto. E uma outra coisa também, nessa questão, a nossa religião é feita de composições químicas que causam efeitos sobre a natureza do ser humano ou da Terra. Tá? O que acontece? Você dá a medicação, o que nós trabalhamos é uma medicação, e você tem que ver se o organismo da pessoa vai reagir àquela medicação. O mesmo acontece com a medicina. Às vezes não reage. Se não reage, você tem que jogar de novo, rever o caso. Às vezes é só um ajuste, só uma pequena coisa que você faça mais e aí acaba atingindo o objetivo, resolvendo a situação. Mas isso é de extrema importância que as pessoas tenham essa compreensão, principalmente a juventude que está surgindo na nossa religião, que eles acham assim, aqui existe uma tradição, Marlene, em Pelotas hoje, felizmente nós somos de outra geração, é uma vergonha. Adoece um filho, sabe o que os pais de santo fazem? Eles fecham o quarto de santo. Aí se o filho se salva, eles não fazem nada, fecha o quarto de santo, tá? Aí se o filho se salva, faz um batuque cheio de flores e perfumes, muito bonito. Isso não tem sentido, né? Eu não sei, a gente... Na nossa formação isso não existe. Não existe. Na hora que a gente cai dentro d'água, a gente se agarra na primeira tábua que passa e vamos chegar à beira. Enquanto a vida, a gente luta até a última hora. Até a última hora. E após a vida, a gente encaminha o espírito. Com certeza. Se não houver solução, né? Se for do destino do filho embora, aí sim nós encaminhamos o espírito para que ele consiga se desprender e viver na morada dele, né? Lá em Rio Grande, o que eu acho que está acontecendo assim, muita gente nova. Rio Grande virou assim, mas aqui não é o Salvador do Brasil, de tanto assim, Salvador, que eu falo da Bahia, que a gente acha que a Bahia tem um pai de santo em cada esquina. Não, a Bahia está lotada de evangélicos. Nada contra a religião de ninguém. Mas o que eu quero dizer é que daqui a uns anos, se a gente não preservar
a nossa religião, os nossos antepassados, a nossa raiz, a nossa religião deixará de existir. É justamente isso que eu digo. É muito triste isso, muito triste. porque as pessoas querem hoje glamour, querem ser os destaque. Plumas e paetês. E a religião não é isso. Olha, Rio Grande é berço. O Nagô, ainda temos uma mãe de santo de Nagô puro, que chama-se Alzenda, da Oiá, tá? Com 85 anos, eu acho. Tem uma Oiá maravilhosa, divina. A minha mãe de santo era da Oiá, e eu sou uma apaixonada por Oiá. E a mãe Alzenda eu chamo carinhosamente de mãe velha, porque aquela Oiá para mim, depois que a minha mãe partiu, eu balancei de ir para a mão dela, mas não tive coragem, porque eu fui muito apegada, sou muito apegada à casa, e para mim, a minha mãe continua viva no meu coração. Ela só fez a passagem. Estava com a missão dela cumprida e fez a passagem, mas ela continua viva no meu coração. E eu não tive coragem. Mas se eu tivesse ter escolhido, na época, eu teria ido para a casa de mãe Alzenda, porque eu conheço um pouco de Nagô. Sim. Eu fiquei viúva aos 27 anos. Um pouco bastante, né? Então, ela é humilde. Eu fui casada com um pai de santo de Nagô, que era o finado Ariosto Dossanha, filho de uma das mães de santos antigas, também, que de Porto Alegre, de Rio Grande, ela, quando faleceu, ela já estava morando, veio para Porto Alegre. E a mãe Alzenda também, da bacia da mãe Margarida, da Iansã, que era filha da mãe Emília, que foi uma princesa negra que desembarcou nas docas do mercado. Quando dizem que as negras minas desceram ali, é verdade. É verdade. E uma ficou em Rio Grande, que era a mãe do Nagô, que foi nomeada a mãe do Nagô, que foi uma princesa, era uma princesa que foi escrava. Logo que chegou menina, e quando cresceu, graças a Deus, a abolição chegou, e ela viveu livre. Então, ela trouxe o culto do Nagô para Rio Grande, que era a mãe Emília, mãe da finada Margarida da Oiá, mãe da mãe Alzenda de Iansã, mãe Alzenda de Oianiqué, que eu sou apaixonada e muito grata, porque essa mãe já me fez coisas muito boas. Uma coisa que se vê muito pouco hoje, infelizmente, é gratidão. É o reconhecimento. É o reconhecimento. Então, assim, eu tive duas pessoas, porque eu perdi a minha mãe muito cedo, a minha mãe Nelly. Ela foi embora aos 54 anos. 56, né? 54. Então, assim, ó, ela teve aquele infarto fulminante, que ela estava dançando com a Oiá, chegou na porta, com os braços abertos. Eu estava na porta do quarto santo com um irmão de Oxalá. E ela abriu os braços e disse: a minha filha está mal. E quando caiu para trás, que o Luiz do Oxalá correu e amparou, e todo mundo correu, já ficou em coma ali. Naquela hora já saiu dali em coma. Mas ela dizia, ela queria morrer num batuque, né? Com a casa cheia. E foi com a casa cheia. 54 filhos no chão de obrigação. Ela dizia, inclusive eu. Ela dizia que era morrer com a casa cheia. E foi embora na festa, foi no Delogum. Isso. Na festa. E então, assim, ó. Tocasse num ponto importante agora. Delogum.
Delogum é a segunda matança A do Jeje. segunda matança do Jeje. Sim, eu tive passagem pelo Jeje também. Hoje, Delogum, eles fazem uma imperial para jogo de búzio, pequeno, e chamam de Delogum. É, né? A gente acha graça, A gente né? acha graça. Eu digo, quando eu vejo um nome que eu não conheço, que as pessoas chegam lá e me falam, e eu fico ouvindo, e geralmente eu digo assim, olha, é um lançamento novo, porque eu não conheço. Made in Paraguai. Não digo, mas eu digo, é um lançamento novo. Eu tô atrasada, tô lá atrás, né? Mas eu estava falando de gratidão. Uma coisa aqui que a gente... outra pessoa que me ensinou bastante na trajetória da minha vida foi Pai Nilo de Xangô. Sim. Que era a única pessoa que trouxe um pouco, porque a gente sabe que o candomblé puro não existe no Sul. Não existe. Né? Mas eles dizem o candomblé de Angola. E ele era uma pessoa, olha, em humildade eu não conheci outra igual. De uma humildade, de um amparo para as pessoas. Ele, quando ele faleceu, o enterro dele, o corpo saiu no carro dos bombeiros, fazendo um trajeto pela cidade, e a aglomeração era muita gente, era uma carreata assim, que a polícia não dava conta, com 2 batedores na frente e 2 batedores assim, indo atrás, e quando chegou no cemitério, tiveram que chamar uma outra caminhonete de policiais, porque o povo estava assim em alvoroço, porque queria ver, não tinha mais como se despedir. E foi uma coisa assim linda para quem está de fora. Sim. Claro, não estou falando que os filhos, mas um orgulho para os filhos de Santo Pedro. Sim, são um orgulho, porque ele foi quem está partindo amado, também, né? E para ele que partiu também, né? Porque ele foi aclamado, ele foi amado. Ele fez a festa de Iemanjá por 42 anos no cassino. Sim. Então, por 22 anos, eu participei junto com ele na festa de Iemanjá. Eu era a única mãe de santo de Iemanjá de fora que sempre subia ao palanque com ele. Porque ele, inclusive, tem uma filha de Iemanjá, que era a primeira filha de santo dele, chama-se Célia, muito minha amiga. Célia, um beijo para ti, minha amiga. Que hoje a gente está falando assim das nossas lembranças desse pai que foi tão bom, esse amigo tão querido para mim. E então, assim, os filhos cultuam aquele pai com um carinho muito grande. Sim. Não se espalharam assim. Eles ficaram com as casas deles, quem tem. Uns pegaram uns irmãos, entendeu? Não é como hoje. Hoje eles fazem um santo... às vezes deitam hoje contigo, tu nem sabe, já estão na casa de outro. É um absurdo. Já estão deitando noutra casa. Então eu digo, onde é que está o amor pelo pai de santo? O amor pelo santo da casa, o santo que levantou. E o respeito pelo orixá e pelo seu próprio orixá. Porque uma coisa que as pessoas não têm compreensão é o seguinte: pecador é pecador, santo é santo, pecador é pecador. As pessoas mudam, mas o orixá não. E eu digo sempre, já não aceita essa mudança brusca. A minha porta da frente é aberta. Pode sair e pode voltar. Porque os filhos, antes de serem meus, são de minha mãe Iemanjá. Sim. Então, eu não tenho a autonomia de dizer, não, eu não vou receber o Exatamente. filho. Ela sim, eu não. Sim. Porque o filho, na verdade, é dela. Então, eu digo para meus filhos, vocês têm que ter amor ao santo em primeiro lugar. Depois, a mãe de santo ou o pai de santo. Exatamente. Porque o que vocês plantarem hoje, para mim, vocês vão colher na casa de vocês futuramente. Exatamente. Na minha casa, tenho 2 pais de santo. Tenho 2 em Rio Grande e uma que está em Santa Catarina. Uma que é do Bará, que está em Santa Catarina,
Tem um do Bará, em Rio Grande, o pai Luciano de Lodé. Sim. E tem o pai Yux de Ogum. Então, assim, às vezes cria-se uma rivalidade entre irmãos, que nada mais é que um ego, que um orgulho. Infelizmente é isso aí. E aí os irmãos querem forçar uma situação. Mãe, eu não venho por causa do fulano. Não, tu não tens que vir por causa do A, do B ou do C. Porque em qualquer lugar que tu fores, nem Cristo agradou a todos, tu também não vais agradar. Exatamente. Tu tens que vir pelo orixá, pelo Exu, por mim, por quem? Pela cigana, pela pombagira, pelo preto velho, pelo caboclo, qualquer um da casa. Por quem te alcança alguma coisa. Agora, não pelo irmão. Porque numa casa, um irmão não agrada a todos. Sempre vai ter alguém que a gente... Sempre haverá as diferenças, né? Vai bater de frente, né? Claro. Mas isso não diz que a pessoa tem que sair da casa. Sim. O respeito é fundamental numa casa, para tudo dar certo. E dentro da casa, né, estão todos abaixo da bandeira. Da bandeira. Tem que se respeitar. Como era na casa da mãe Nelly, né? Muitas vezes os irmãos lá se trovejavam, mas ali dentro... E o pau cantava, né? E ela colocava... E ninguém saía da casa, sabia? Ela tinha um domínio... Tinha. Era fantástico. Ela, num batuque de 4 pés, lotado de gente, entrou uma irmã, que se ela estiver ouvindo, vai saber que foi ela, né? E ela disse, organizando a balança. Já tinha dançado a primeira balança, que lá e era muita gente, se faziam várias balanças. E ela disse, quando viu a filha, a irmã, fulana, tá vendo aquela porta ali? Eu acho que tu podias ouvir uma mosca batendo a asa. Porque aquilo foi um silêncio profundo, aquele salão cheio de gente, não se ouvia nada. E ela falando... Firme. Tá vendo aquela porta? Pela mesma porta que tu entraste, tu pode sair. E mais outras coisas que não vale a pena serem lembradas. Eu estava já de mão com as irmãs da Iemanjá, já estava na escala, né? Eu sou uma mulher pequena. Do meu lado estava a mãe Antonieta, né? Que era a minha, e a Shirley. E eu pequenininha no meio daquelas mulheres maiores, a Shirley disse assim para mim, ai meu Deus, eu disse, olha, se é para mim... Vocês iam carregar um peso, porque eu caía mortinha na hora. Aquilo assim, foi. E outras coisas que ela fazia, tu pensa que a pessoa foi embora ou saiu da casa? Não. Baixava a cabeça. E ela foi embora da terra, a mãe Nelly faleceu, essa irmã continua sobre a bandeira, tem uma casa aberta, tem filhos de santo, já tinha na época, mas firmou mais a casa ainda. Sim. E ficou na bandeira da mãe Oiá. Então, eu acho isso assim... Lindo. Muito bom. Fundamental. É fundamental. É uma das coisas que ela construiu foi isto, né? A união, né? E o amor que ela conquistou pelos filhos. Era uma verdadeira devoção, até hoje. Até o dia de hoje. Até os dias de hoje. Eu digo para vocês que... Falar na mãe Nelly é quase como falar em um orixá, orixá em Rio Grande. Não, ela e eu vou dizer para ti que tens os teus filhos, fazem 32 anos, acho que é 32 que ela foi embora. Foi 88, né? Foi 88 que ela foi embora. Foi junho de 88. E foi dia 22 de junho. Não, foi dia 17. 17. De aniversário do rock. Do rock. Me lembrei agora que foi uma data tão marcada. 18 ou 17? O batuque foi dia 17, mas o óbito saiu como dia 18. Mas já estava... Já estava. E assim, eu digo para vocês, todos esses anos, ela me faz muita falta. Muita falta. Eu digo isso sempre. Eu tenho um amor
E tem outras pessoas da nossa raiz que também têm um amor imenso por ela, pela casa lá, pelas irmãs, que eu digo que são... Chega a ser contagiante, né? As irmãs... Quem convive com a família do povo de Jeje, assim, acaba sendo contagiado pelo sentimento que existe naquela casa. Naquela casa, assim, em torno da Mãe Nelly, da grandeza que ela foi como Iá-Orixá, barbaridade. Era uma mulher simples, de muito pouca simples. instrução, mas de uma sabedoria. Olha. E tinha o dom da oratória. Não gostava, não gostava de falar em público, não gostava. Ah, não. Tinha no tempo dos programas de rádio, né? Isso. Mãe, vamos que estão convidando a senhora tem que ir. Não vou. Aí o Goberi, que era o nosso irmão de Santo de Xangô, que foi embora também em janeiro, e ele que nós dizia, Goberi, a taça é tua. Coitado, e ele tinha que convencê-la. Sim. Ou se não o Luiz do Oxalá, que foi filho de barriga, como eu digo, porque a afinada Sônia era filha de Santo da Mãe Nelly, comadre, então eles estavam na barriga, os filhos, e ela fazendo 4 pés. Então eram filhos quase carnais. E ela era uma mãe amorosa, uma amiga, uma conselheira. Quando tinha que brigar, brigava. Ah, sim, ela se tivesse muito que bater, rigorosa. batia. Ela era muito rigorosa. Mas o coração era gigante. E quando tivesse que levantar, ela também levantava os filhos. Levantava. Né? Levantava. Isso é verdade, tá? Eu digo sempre tinha muita sabedoria e tinha um coração e um amor enorme. imenso. Um coração enorme, né? Acolhia pessoas, as pessoas chegavam lá passando dificuldade, não tivessem onde morar. Saíam com as sacolas cheias de comida. Ela acolhia as pessoas. Ela era fantástica. Era fantástica mesmo. Hoje, eu não vejo mais isso. Infelizmente, eu não vejo. Sinto falta, sinto. Mas a gente também, às vezes, se obriga o povo mudou a dançar também. Conforme a música. Porque o povo também mudou muito, né? Claro que tu não precisas dançar no mesmo compasso que os outros. Sim. Porém, algumas coisas a gente é obrigada a abrir mão e a tolerar. Porque hoje em dia, se tu levantares muito a voz, se tu pegar um filho pelo braço, Deus o livre, são capazes de dar parte na delegacia, né? É verdade. Então, hoje a situação é muito complicada. E as pessoas mudaram muito também. A questão do respeito, da educação, as coisas ficaram muito diferentes. Por exemplo, hoje as pessoas chegam nas casas de religião pensando como é que vão dar um golpe no pai de santo, na mãe de santo. Não, ou se não querem o Enem, como eu digo. Quer fazer quero me aprontar. Quero o santo, a faca e o búzio. Sim. Né? Sim, sim. É difícil? É difícil. Olha, teve uma passagem na minha vida, na casa da Mãe Nelly, que foi assim, muito bonita e ao mesmo tempo muito triste. Ela deu búzios a 3 filhas. E eu digo que quando eu entrei na casa dela, eu não passei pelo salão, eu passei direto para o quarto santo. Porque existe isso, aquelas coisas assim, que não sei se é do orixá, se é do santo. Sim. Então, eu e a filha carnal dela, Tânia, do Oxalá, ficavam sempre fazendo os mercados, aquelas coisas, sempre dentro do quarto santo, despachando o santo, alcançando as coisas. E no dia que ela foi entregar os axés de búzios para as irmãs, então a gente quer ver, né? Eu ainda não tinha ganhado os meus. Criatura, ela vem, puxa 2 para frente e diz: essas 2 filhas que estão recebendo os axés estão prontas para atender os irmãos quando eu não estiver, que os irmãos precisarem, podem bater na porta delas, que elas estão
aptas para atender e resolver os problemas. Aí todo mundo bateu palma, apresentou os padrinhos, apresentaram o axé, aquela coisa toda, e ficou outra para trás. Aí ela trouxe a outra e disse: essa está ganhando por tempo de religião, mas não tem competência e não tem ordem para jogar para ninguém. Eu disse para ela assim: olha, nunca me dê, eu quero que a senhora me dê um axé, porque se a senhora disser isso no salão, eu vi, a Oxum chegou, a pessoa era da Oxum, e a Oxum chegou e eu vi as lágrimas da Oxum cair dentro da bandeja. No outro dia, 10 horas da manhã, eu era também uma pessoa assim, muito... espirituosa. Muito implicante. Eu acho que eu fui muito amada, porque eu era para terminar um batuque quase 6 horas, no outro dia tu 10 horas tá lá esperando. Quando foi quase 11h30 por aí, ela se levantou e disse: mas o que tu estás aqui? Estás de guarda de trânsito? Tô. Eu vim falar uma coisa, porque eu fui para casa e eu ainda não dormi. Por que a senhora fez aquilo ontem? O que eu fiz? A senhora deu os axés para fulano e fulana, falou aquilo tudo, e quando deu para outra, a senhora disse aquilo. Não disse? Olha, e ela dizia que não tinha dito, não sei se foi a Oiá que se encostou nela na hora, porque ela estava ela. Depois de todo o axé, que a Oiá chegou, sim, entendeu? E eu disse: vou lhe dizer uma coisa. Não me dê um axé e diga uma coisa dessas no povo, que eu vou cair morta no meio do salão. Então, isso ficou na história, porque não era só eu, né? Olha, era um choque, naquilo foi um choque de 220. Mas é a vida, né? Mas ela era muito franca, gente, né? Muito franca. E a Oiá muito severa. Certamente a Oiá encostou nela. Ela jurava. Ela nos deu por conta. Não, ela jurava que não tinha dito, que não tinha feito isso. Eu disse: eu vi a Oxum chegar nela e as lágrimas da Oxum pingarem dentro da bandeja dos búzios. Ai, que horror. É verdade, mas todo mundo ficou em choque. E quem estava por fora, sim, que viu, porque ela entregava os axés na escala do Odé. Sempre quando chegava, sim, na escala do Odé, que parava, dava aquela parada, isso, ela entregava os axés. Então, como lá, às vezes, assim, dançava o povo do fogo, saía o povo do fogo para dançar o povo da água. Sim. Porque era tanta gente que, então, se dividiam. Dançava o povo do fogo, depois do Ecó, o povo do fogo se retirava para dançar o povo da água. Era bem assim. E aconteceu. Isso foi uma coisa que as gurias, quando verem essa entrevista, elas vão lembrar que aconteceu isso. Que foi, assim, uma coisa inesquecível. Mas... Ela fazia coisas que hoje, a gente falando das pessoas, é difícil ela acreditar. Sustentava todo mundo que chegava na casa dela, se era meio-dia, pegava um prato, ia para a panela, comia. Se fosse na hora do café, todo mundo tomava seu café. É uma casa, assim... uma casa de mãe, um aconchego de mãe. Verdade. De verdade. E isso é uma coisa que eu ainda tenho na minha casa, eu gosto disso. Se eu estou na mesa, eu não diferencio se eu como uma bolacha e tenho um pão, todos comem daquilo, porque ela não diferenciava. Sim. Entendeu? E, então, são coisas que eu acho que a gente... Quando ama verdadeiramente uma pessoa, um santo, a gente tem que guardar sempre as coisas boas. As boas lembranças. As boas lembranças. Que se aconteceu alguma coisa que foi em desagravo, foi um aprendizado. Foi um aprendizado, sim. Então, porque a vida não é só flores. A vida não é só flores. Só flores. E ela teve uma trajetória assim, ela trabalhava muito, era uma pessoa muito. Sempre muito cansada. Vamos para Bagé. Chegava lá em Bagé, dormia mal, ela não era uma mãe de santo de ir para hotel, gente, ela ia para casa dos filhos.
às vezes mal acomodada. A gente, que era filho que acompanhava, às vezes, se sentia incomodado Sim. por ver que ela não descansava direito. E lá a gente estava 3, 4 dias, vamos para Arroio Grande. Justamente. E lá, muitas vezes levei ela para Arroio Grande. Então, com os irmãos para trabalhar. E era assim, ficava nas casas, não. Hoje, tu chama um pai de santo, que é um hotel bom. Sim. 5 minutos. Tem que ter 3 estrelas no mínimo. Ah, sim. Então, sim. é isso aí. Hoje é muito brilho. Né? O que a gente vê hoje na religião, infelizmente, é muito brilho, é só brilho. Né? O que a gente fica assustado é porque a gente está vendo só fantasia. Tanto na Equibanda eles falam, e no Batuque também. Está ficando uma coisa de só aparência. Isso também é uma coisa muito discutida nas nações de candomblé no centro do país, porque também está virando muita fantasia, né? E aqueles fundamentos, aquela coisa de tradição que existia, isso devagarinho está desaparecendo, né? E esse justamente é o meu grande receio. É por isso que eu tenho essa coisa de chamar os irmãos, né? Como no teu caso, tu é uma pessoa antiga na religião, que tem uma tradição religiosa, uma história religiosa, para apresentar para as pessoas verdadeiramente o que é nascer num berço religioso. Nós tivemos essa graça, né? Essa graça. E lá atrás, eu não falei uma coisa e eu não gosto de ser injusta. Eu comecei a minha Umbanda no Santiago, na Vila Santa Teresa, numa casa chamada Santiago Guerreiro. Lá foi o meu começo de tudo. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente nunca pode esquecer da onde veio. A origem, porque sim. quem não sabe da onde veio, não sabe para onde vai. E justamente não sabe quem é. Então, eu não poderia deixar de mencionar isso. Nós somos frutos, né, da nossa história. Não tem como ser diferente, né? O aprendizado vem de mãe para filho, de pai para filho. E o que eu costumo dizer para as pessoas, que elas têm que tomar muito cuidado, essa nova geração, é o seguinte: a raiz é que alimenta a árvore, não é o tronco. Sem a raiz, a árvore seca e o tronco não dá fruto. Seca e não se colhe os frutos. Não se colhe os frutos. Então, é de extrema relevância as pessoas prestarem atenção nisso, cuidarem dos seus ancestrais, respeitarem os seus ancestrais, ter todo o cuidado com o orixá, com a mãe de santo ou com o pai de santo, porque o dia que o pai de santo não está aí ou a mãe de santo não está mais, ela certamente fará falta. Como faz falta para nós. Como faz falta para nós. Poxa, não foi ensaiado, não foi ensaiado, mas é verdade. Mas é a trajetória que a gente tem, né? Ainda bem que ela deixou várias casas em Rio Grande. Sim. Várias pessoas, sabes, né? Que tem casas abertas lá e casas grandes. O Pedro da Oxum tem uma casa maravilhosa, lindíssima, com muitos filhos. A Ana da Oxum também tem outra casa cheia. A mãe Otília. A Nancy. A Nancy era filhada da mãe, ela era filha do Pedro. E aí ela era filhada da mãe. Mas também o Zé da Iemanjá. Né? O Adão da Oxum. O Zezinho. Hoje o Zezinho já não, acho que não tem, não sei se ele está tocando mais. Ele perdeu o filho e aquilo abalou muito ele. Sim. Mas são coisas da vida, né? Sim. E a gente segue. Mas o importante é que se mantenha a tradição, né? E a casa lá está aberta, né? A casa está aberta. A Vânia também tem casa. A Vânia tem uma casa grande no norte. Isso, a mãe Vânia do Ogum, a mãe Eva. A Eva do Ogum. A Eva do Ogum, as duas do norte. Isso.
Então, ela deixou frutos, né? E frutos que deram frutos. Que deram frutos, aquele raiz dela. Raiz dela, pessoas qualificadas. O finado Tilinho, que foi embora. Foi embora. Né? Ficou outras casas, porém, cumpriram sua missão e foram, né? Foram embora. Nós estamos aqui. Estamos cumprindo a nossa missão, lutando, né? E então o papo está bom, mas uma hora passa muito rápido. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço de coração a presença da mãe Marlene, que o Exu Ilupandá, meu Babalorixá Exu Ilupandá, meu avô Xalaefã, meu padrinho Xangô-Bolá, abençoe a todos, abençoe a nossa caminhada. E é um prazer ter recebido essa nossa irmã. Fique à vontade para se despedir dos nossos telespectadores. Olha, a hora está em cima. O que eu tenho que dizer a todos é que preservem a raiz. E desejo a todos muito axé, muita inteligência, muita sabedoria. Quando a gente vai pedir alguma coisa, primeiro peça sabedoria. Porque com sabedoria você tem discernimento para saber discernir o joio do trigo. Boa noite, muito obrigado ao meu irmão que me convidou, porque falar dos ancestrais é maravilhoso. Boa noite.